O Saturno foi completamente humilhado pelo Kuma e pra se vingar de um cara biruta que virou deus, de um ciborgue de uma raça especial e de um velhote que estudou o século perdido, ele mandou aniquilar Egghead completamente do mapa. Mas antes de ir pra esse episódio que tá muito emocionante, já comentei embaixo One Piece 1138 pro YouTube entregar esse vídeo pra geral que é fã de One Piece assim como você. A Bonnie tá passando um batom quando ouve uns noiados chamando ela de Bonnie. Ela já sai putaça dizendo que é pra chamarem ela de capitão. O figurante diz que é ali que deve estar o Kuma e ela já fica mó empolgadaça. Só que a marinha também deve estar na ilha, né? Mas a Bonnie tacou foda-se pra isso e mandou eles ancorarem na ilha. Eles já desceram tacando o terror na ilha. Os marinheiros tava borrando a cueca, dizendo que onde eles passam deixam crianças e idosos feridos. Eles já apontaram seu brinquedo de furar moletom, mas a Bonnie não queria perder tempo e já transformou todos eles em crianças. E ela saiu pedindo informações sobre o Kuma em toda a cidade. O Kuma tava vendo tudo, só que eles não podem se encontrar. Ele já meteu o pé na ilha. A Bonnie fica putaça e depois diz que vai procurar o Nika também, pra seu pai ficar feliz. Enquanto isso, no Shibu, o Luffy tava descendo cacete no bando do Arlong e ganhou sua primeira recompensa de 30 milhões. Depois o Dragon diz que vai pra Long Tal e pergunta quem é que tá cuidando de lá. E o Sabu diz que é o Smoker. A cena já corta pro Ace mostrando a recompensa do Luffy pro Jinbei. E o Jinbei fica putaço porque foi o irmão do Ace que derrotou o Arlong. O Kuma tá surpreso do Luffy e a Bonnie ter virado pirata. Enquanto isso, a Bonnie tava fazendo de tudo pra ser notada pelo Kuma. Lá em Egghead, o Vegapunk pergunta se o Kuma ouviu falar do pirata que desafiou o governo. E o velhote fica de queixo caído ao saber que ele é filho do Dragon. E o Kuma diz que não faz sentido esconder isso, já que o Vegapunk vai ver suas memórias. E ele diz que coincidência ou não, o Luffy desafia o governo com os poderes de borracha sem comunica. Já mostra o Luffy no modo Thaís Scarlet, dando uma cabeçada no Moria. E ele fica de xoxota pro pivete de palha. O Kuma disse que o governo mandou ele acabar com a raça do chapéu de palha, mas ele só precisa entregar a cabeça do Luffy de bandeja. Aí o Nareba pergunta se ele quer que entregue seu companheiro. Todo mundo manda ele se lascar, mas o Kuma dispara um ataque que bota todo mundo na chapa. O Zoro diz que vai oferecer sua cabeça em troca da do Luffy, já que seu capitão será o rei dos piratas. Aí o Kuma manda ele tomar toda a dor do Luffy e ele diz que tanta dor assim deixaria até ele mesmo inconsciente. O Zoro já entra na bolha e a cena corta pro Kuma dizendo que o Luffy tem bons companheiros e que não esperava menos do filho do Dragon. Depois o governo liga pra todos os Chichibukai e diz que a execução do Ace tá marcada e com isso vão ter que lutar contra o bando do Barba Branca. Lá em Sabaody, a Bonnie tava quase falindo no restaurante, enquanto seu pai babão tava de olho em tudo, dizendo que essa é a última vez que ele vai ver ela. Depois todo mundo tava metendo o pé porque um pirata tinha socado a força de um dragão celestial. O Kuma pensa quem foi o idiota que fez isso, já que esse é um tabu global e aí é perto do QG da marinha. Fazer isso é um verdadeiro suicídio. E quando ele vai ver quem foi, tava o Sanji e o Zoro descendo o cacete em geral. E novamente eram os pivetes de palha envolvidos em confusão. E ele se pergunta se eles estão fazendo isso pra proteger o Tritão e a sereia. Depois ele pede desculpa ao Dragon e aí vinha e separa todos os pivetes de palha. O Luffy tava chorando, dizendo que não conseguiu salvar seus companheiros. E o Kuma pensa que o Luffy tem que ficar mais forte pra ir pro novo mundo e salvar o mundo todo um dia. Lá em Egghead, o Vegapunk tá putaço porque o Saturn mandou colocar uma autodestruição no Kuma. E o clone do Saturn manda ele obedecer, já que ele é só um cientista sobre seu comando. O Vegapunk diz que hoje o Kuma perderá sua consciência e que foi bom ter conhecido ele nesses 2 anos. Daí ele fala que sua primeira missão será lutar contra os piratas do Barba Branca. O Kuma pede pro velhote programar nele a missão de proteger o navio do pivete de palha até algum companheiro dele voltar pra ilha. Ele diz que é uma pena não poder ver o Luffy crescer e o tio Punk pergunta o que ele espera desse moleque. E ele diz que o Nika é só uma lenda, mas ele diz pra Bonnie que vai surgir um guerreiro que fará todo mundo sorrir dançando no ritmo da libertação. E ele acredita que o Luffy é um herói que mudará drasticamente o mundo. Aí o velhote diz que o Kuma postou tudo em uma zebra. Daí ele manda o Kuma fornecer materiais pra sua pesquisa. O velhote pergunta se o Kuma perde suas memórias quando ele emana essa bolha. E o Kuma diz que é como se ele estivesse criando uma cópia, só que elas somem quando toca. E o tio da maçã diz que criou um sistema que pode analisá-las à distância. O Kuma tá prestes a perder sua humanidade e já tem um flashback de toda a sua vida. Um passado totalmente traumatizante e sem dúvidas coloca o Kuma no top 3 personagens que mais sofreu em todos os animes. Daí o velhote Punk fala chorando que a morte dele será um problema pra todos que amam ele. Ele diz que o Kuma é um verdadeiro herói pra Bonnie e pro resto do mundo também. O Kuma já agradece e o velhote executa o processo enquanto chora de joelhos. Cê é louco, quem não chorou com esse episódio tem um coração mais gelado que do Aokiji. O último desejo do Kuma foi o Vegapunk desejar feliz 10 anos pra Bonnie. A Bonnie já sai de uma sala e o Vegapunk pergunta se ela viu tudo. Ela diz que sim, e o velhote diz que quebrou uma promessa com o Kuma. A Bonnie se aproxima do Vegapunk enquanto vai voltando pra sua forma original. Abraça ele e pede desculpas. O Vegapunk manda ela estender suas mãos porque tem um presente do Kuma pra ela. E era um colar de safira. Aí ela diz que esse colar parece o sol, assim como o deus do sol Nika. O velhote comenta que ninguém imaginava que o Luffy ia se transformar em algo assim. A Bonnie diz que ele é filho do amigo de seu pai. E o velhote diz que ficou surpreso por ela ter vindo à ilha com ele. E desde que ela entrou na sala das memórias do Kuma, muita coisa aconteceu em Egghead. E o Luffy acabou salvando a vida dele. O velhote conta tudo o que aconteceu pra Bonnie e pede desculpa a Bonnie por ser só um mero cientista. Mas aí ela diz que é tudo culpa dele e já mostra o Saturn segurando ela. O Sanji diz que não consegue se mexer e pergunta o que é isso. Aí o velhote diz que pode ser o poder dele. E o Luffy, que tá
tá parecendo o meu saco murcho, diz que precisa de carne. A Atlas diz que queria consertar ele, mas não consegue se mexer. E já estão passando o relatório para um noiado que eles acabaram de capturar o Sentomaru. O Saturno fala pra Bonnie que o pai dela tá morto, enquanto no mundo todo a notícia tá sendo espalhada de que o Luffy tá fazendo todo mundo de refém em Egghead. Lá na ilha dos Okamas, o Ivankov pergunta pro Drago o que aconteceu. Aí ele diz que se o Kuma estiver sendo guiado por um instinto natural, pergunta pra onde ele iria. O Ivankov diz que se fosse ele atacaria Mary Joyce sem pensar duas vezes, mas ele não diz pra onde o Kuma iria. A cena já corta pra Egghead, com o Saturno mandando a Bonnie ir visitar o pai dela no outro mundo, e o Rei do Gado manda ele parar com isso. A Bonnie manda o Saturno se lascar e diz que se for pra morrer, vai levar esse corno junto com ela, e se transforma em Nika pra atacar o velhote, mas o ataque não fez nem cócegas. Aí ela diz que ficou fraca de novo. O Saturno começa a apertar ela, porque ela conhece o Nika, só que ela não sabe o que é de verdade, né, porque provavelmente ela não fez a conexão com o Nika e o Gear 5 do Luffy. Enquanto isso, o Luffy tá comendo tudo que vê pela frente, e o Saturno pergunta quem foi que deu comida pra ele, e manda colocar algemas de Kairoseki no moleque, e essa comida foi entregue na velocidade da luz pro Luffy. A Bonnie tenta usar seu poder da idade, só que não funciona no Saturno. Aí ele diz que não funciona porque foi ele que deu esse poder a ela, e que foi através de um experimento para dar poderes a um bebê, através de extrato de uma fruta, um poder que permite ela se transformar em qualquer realidade alternativa, mas quanto menos ela acredita, mais restrito é esse poder. Por exemplo, ela não conseguiu atacar ele porque duvida que Nika é realmente real. Ele diz que o Kuma também acreditava nessa lenda ridícula, e que ele fez vários experimentos com a mãe da Bonnie, com uns remédios mais pra frente, se é que você me entende. Ele disse que o experimento foi um fracasso, e a Bonnie acabou herdando os efeitos colaterais, enquanto algo chegou mais rápido que uma bala em Egghead. A Bonnie tá chorando horrores, e o Vegapunk fica putaço, dizendo que tudo isso foi culpa do Saturno, mas o Saturno manda o Vegapunk se pôr no seu lugar, e diz que ele não se preocupa com o sentimento de inseto, enquanto o Kuma tá mais acabado do que quem vive do CLT. Inclusive, se você quer ganhar dinheiro assistindo animes, é só clicar no comentário fixado. O Kuma já dispara um laser para destruir tudo pela frente. Relataram que o Kuma invadiu a ilha e tá indo em direção ao centro, e o Papai Urso tá com sangue nos olhos. Todo mundo fica surpreso com a notícia, e o Kaba com o shape de um tambor de gelatina tá indo com tudo, cheio de ódio pra dar um oi pro Saturno. Tão metendo-lhe bala nele, mas eu acho que ele é brasileiro e nunca desiste. Ele tá correndo aos prantos e barrancos, enquanto a Bonnie chora pedindo pela morte, e o Kuma tá indo no veneno pra salvar sua filha, e eu tenho até dó de quem tiver pela frente. O Saturno espreme ela e manda atirarem no coco da guria. Todo mundo manda parar, e o Kuma já dispara 2 Megaton pra botar os marinheiros na chapa. O Saturno joga a Bonnie no chão, e quando ia espetar ela, algo impediu ele, e era o seu papai Kuma. O Saturno já tenta dar outro ataque, mas o Kuma para o ataque dele, farmando uma aura absurda. O Saturno pergunta ao Vegapunk como isso tá acontecendo, já que era pro Kuma ter ido de Vasco há muito tempo. Aí o Kuma tem um flashback de God Valley, onde o corno do Saturno fala que seu destino era ser escravo e morrer. E ele já lembra de seu pai chorando pela morte de sua mãe, e da Ginny chorando também. Já volta pro presente com a Bonnie chorando, e o Kuma dá um pulo preparando um dos socos mais satisfatórios dos animes. O Saturno quase cagou na cueca, enquanto o Kuma prepara uma bomba atômica em formato de punho pra carimbar com a cara do chifrudo. Já deu um socão Absolute Cinema, e começou a tocar uma trilha sonora absurda de boa. O Saturno saiu batendo nas paredes que nem bosta, e os marinheiros ficaram impressionados, enquanto os prédios de Egghead vai caindo em cima desse corno maldito. O Kuma tá aí farmando aura, enquanto os Buda Mole fica surpreso que ele desceu o cacete em uma das 5 maiores autoridades do mundo. O Kuma começa a dar curto-circuito e fica de joelhos, enquanto os figurantes estão indo resgatar o Saturno, que tá soterrado. A Bonnie tá na sua forma original, chorando horrores, e agora o Sanji e o resto do pessoal podem se mexer. O Sanji já corre a milhão pra ver a Bonnie, e o Frank diz que essa é a oportunidade de pegar ela e subir, já que o objetivo deles é fugirem. Aí a Atlas diz que vai levar o Kuma, e o Sanji manda eles esperarem. O Vegapunk se pergunta como isso é possível, já que o Kuma tá indo em direção ao choro da Bonnie. Ele chega perto dela e se ajoelha perante a sua filha, já estica suas mãos e pega a Bonnie pra dar um abraço bem fofo. O Vegapunk pensa que não instalou um dispositivo de autodestruição no Kuma pra ele não ser usado como uma bomba humana, só que ele obedeceu às ordens do Saturno e instalou uma opção de desligamento completo. Como o corno do Saturno já tinha ativado essa opção, era pro Kuma estar em estado vegetativo, incapaz de receber qualquer ordem, mas mesmo assim ele veio até Egghead pra salvar a Bonnie. Ele fala que não é exatamente a força física que torna a raça bucaneira especial, mas não revelou o segredinho dos bucaneiros. Kizaru diz que acabou, e o Sentomaru fica feliz pelo Kuma tá na ilha. O noiado pergunta onde é que o Luffy tá, só que outro figurante diz que o Luffy sumiu que nem seu pai quando foi comprar cigarro. No centro da ilha, a Bonnie tá agradecendo ao Kuma porque teve acesso às suas memórias e viu o que ele fez por ela. Já começa a rolar um flashback do nascimento do Kuma, dele descobrindo que sua mãe morreu e dele conhecendo a Ginny, e até a primeira vez que a Bonnie chamou ele de papai. E a Bonnie fala que sua mãe era muito gente boa. Ela disse que como sua mãe tinha ido de arrasto, o Kuma protegeu ela em dobro, que ele sempre pensou nela acima de tudo e que sempre continuou escrevendo cartas pra ela. Ela diz que mesmo que chamem ele de tirano, ele foi a pessoa mais gentil e legal desse mundo, e ela nunca vai esquecer disso. Os marinheiros estão tentando tirar o Saturno debaixo das pedras, e foi só tirarem uma pedra de cima que o capeta abriu o olho, e começou a chover raios negros que arrepiou até o
cabelo do saco. Os marinheiros quase borraram a cueca, enquanto o Sanji se espanta e o Frank pergunta se ele não estava morto. Mas o capeta tá aí, livre, leve e solto, pronto para atacar o terror em Egghead, e aterrissou no estilo Vingadores, sem um de seus chifres, e vazando mais que camisinha furada. Todos percebem que o ataque do Kuma surgiu efeito nele. O Saturno pergunta como o Vegapunk explica isso, e pergunta se foi o linguinha de cachorro que planejou tudo isso. O Vegapunk diz que provavelmente foi o poder do amor. Aí o corno, que tá mais acabado do que quem vive do CLT, diz que é uma desilusão de humanidade e começa a se regenerar. E o Sanji se pergunta como é que o corpo desse safado continua se regenerando. O Saturno diz que o Kuma não serve mais pra nada e ataca ele, enquanto a Bonnie manda seu pai desviar. O Sanji parte a milhão, mandando ele não deixar a Bonnie triste, e dá uma voadora na pata do tio da aranha, enquanto o Frank surge nas costas dele pra disparar um raio laser. Kizaru diz que eles realmente ficaram muito fortes, e o Frank dispara seu Megaton no corno do Saturno, enquanto o Kizaru aparece bem atrás do Frank, acerta uma bicuda insana na cara do Cyborg. A Bonnie fala com o velhote que seu papai não está se movendo, e o Vegapunk manda Atlas levar o Kuma até o Labostrato. Frank bateu com tudo no chão, e Atlas já botou o Kuma nas costas e tacou o sebo nas canelas. O velhote manda deixar o Saturno com ele, que é pro Frank e o Sanji cuidarem bem da Bonnie e do Kuma. Kizaru pergunta se vão deixar eles fugirem, o Saturno diz que tá cagando pra isso. Aí o tio da Pica fala que até o Kuma apareceu na ilha, isso dá uma nostalgia do cacete. O Vegapunk diz que o Kizaru nem teme em querer matar ele, e que ele é um almirante terrível. Aí o Kizaru lembra dele dançando comunica com o Vegapunk, com o Kuma e com a Bonnie. Aí ele diz que deveria ter colocado um óculos de sol mais escuro. O Saturno deu a ordem ao vice-almirante pra toda a marinha destruir Egghead completamente do mapa, já que é uma ilha que ameaça o governo. E o Vegapunk pergunta o porquê disso tudo. Aí o Saturno diz que tem um cara de uma raça especial, um velhote safado que acabou estudando o século perdido, e o outro noiado biruta que ri de tudo como se fosse a hiena, que acabou despertando um deus antigo. E é por isso que Egghead deve ser exterminada do mapa. O episódio acaba, e se você quer ver o desenrolar de como os pivetes de palha vão fugir dessa situação, já ativa o sininho das notifications para ser notificado sobre o episódio da semana que vem. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Um abraço e fiquem com Deus.